A graça e a paz do Senhor Jesus com todos e todas. Nós estamos aqui mais uma vez, nessa manhã onde as misericórdias de Deus se renovaram poderosamente sobre as nossas vidas. E você é meu convidado, minha convidada especial, para juntos refletirmos sobre a palavra do Senhor. Te convido agora, você que está com a sua Bíblia, a abrir na carta, no texto, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel 37, do 1 ao 14. Um texto que falará profundamente ao seu coração e que de maneira poderosa atingirá áreas sensíveis da sua vida. E certamente o Espírito de Deus trará vida à palavra e fará com que você seja impactado, impactada por essa palavra poderosa, que é a palavra do nosso Deus. Texto de Ezequiel, a partir do verso 1, nos diz assim: a mão do Senhor veio sobre mim, ele me levou pelo Espírito do Senhor a um vale cheio de ossos, e me fez andar de um lado para o outro. E vi que o número deles no vale era grande, estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão reviver? Respondi: Senhor, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: farei entrar em vós o fôlego da vida e vivereis. Sobre vós porei nervos, farei aparecer carne, estenderei a pele. Porém vós o meu espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei, como me fora ordenado. Enquanto profetizava, houve um ruído, um barulho de estalo, e os ossos se uniram com outros ossos. Olhei e vi que os nervos cobriam a pele, e a carne apareceu, e a pele se estendeu por cima deles. Mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, ó filho do homem, profetiza, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus. Ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. Então o Espírito entrou neles e eles viveram e se puseram em pé, um grande exército. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: nossos ossos secaram-se, a nossa esperança morreu. Fomos totalmente exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, e vos trarei a casa de Israel, ó meu povo. E quando eu vos abrir as sepulturas e vos fizer sair, sabereis que eu sou o Senhor, ó povo meu. Porém vós o meu espírito, e vivereis, e porei na vossa terra, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse e cumpri isso, diz o Senhor. Oremos nesse instante. Pai querido, tua palavra foi lida e será anunciada. Desde os tempos remotos, olhando para as Escrituras, nós percebemos que o Espírito e a palavra do Senhor agiam juntos. E nessa manhã não te pedimos outra coisa senão que a tua poderosa mão, que o teu poderoso Espírito Santo esteja tocando na vida daquele e daquela que nessa manhã nos ouve, e que eles sejam impactados para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
Nós vivemos tempos delicados. Essa pandemia tem tirado de muito de nós a possibilidade de exercermos as nossas profissões. Tem tirado de muito de nós, mais do que isso, a esperança. Tem dado lugar ao medo. Os planos têm dado lugar às incertezas. E ao invés de olharmos para frente com perspectiva, olhamos para o futuro com receio, olhamos para o futuro com muitas dúvidas, olhamos para o futuro sem sabermos ao certo como ele se dará e se conseguiremos colocar em prática aquilo que nós havíamos sonhado em nossos corações antes dessa pandemia acontecer. Tenho a impressão que esse tem sido um quadro geral. Pessoas profundamente preocupadas, temerosas, com mais dúvidas do que certezas e ávidas por retomarem aquilo que já foi chamado de normal em suas vidas. Essa palavra foi escrita para um povo que era o povo de Deus. Um povo que se rebelou contra Deus e enquanto viviam as suas vidas cotidianamente, se esqueceram de guardar os valores eternos da palavra de Deus. Foram levados para o cativeiro. Foram presos. Nós estamos em quarentena e muitos de nós têm percebido que existe um cerceamento na nossa liberdade de ir e vir. A restrição nos causa algumas angústias. E como nós temos visto, tem aumentado o número de pessoas que têm crise de ansiedade, crise de pânico, entram em quadros depressivos. E por que eu digo isso? Já disse em umas pregações anteriores. Porque semana após semana eu tenho acompanhado, orado, ministrado pessoas que vêm e relatam as mesmas coisas. Temor no coração, incerteza, medo. Perceba que o povo de Israel estava vivendo da mesma forma. Era como se a vida tivesse se esvaído e eles olhavam para o futuro, cheios de dores no coração, porque o presente não fazia acreditar que mais para frente as coisas melhorariam. Então, Deus pega o profeta e Deus conduz esse profeta a uma visão. Deus pega esse profeta e faz ele ver um vale cheio de ossos secos. Deus faz ele perceber um cemitério a céu aberto. E por que Deus faz isso? E aqui eu quero te destacar o primeiro ponto dessa fala nessa manhã. Porque havia necessidade de restauração. Um povo cativo que ansiava voltar para sua terra, mas que havia se afastado dos caminhos do Senhor. E talvez tudo que você anseie é retomar aquilo que você fazia. Talvez de vez em quando você até reclamava para fazer, mas fazia. E agora tudo que você quer é fazer de novo. E a limitação, a restrição está gerando angústia na sua alma. E você precisa de restauração. Perceba
Que o verso de 1 a 3 tipifica exatamente aquilo que era o sentimento e a alma do povo de Israel. Eles estavam se sentindo sem vida, sem perspectiva. O profeta tem essa visão, conduzido pelo Espírito, e ele anda de um lado para o outro, e o que ele vê no vale era que os ossos estavam profundamente secos. E ele é indagado por Deus. O Senhor faz uma pergunta para ele: podem esses ossos reviver? Num momento em que tudo dizia o contrário, em que havia mais impossibilidades, mais obstáculos para que ossos revivam, para que as coisas deem certo. O que o cenário mostrava era impossível para o homem conceber uma mudança que trouxesse transformação e libertação daquela realidade. E Deus pergunta: podem esses ossos reviver? E o profeta, naquele momento de sabedoria e de lucidez, ele diz: Senhor, tu sabes. Senhor, humanamente falando, tudo aquilo que eu tinha, eu não vou voltar a ter. Tudo aquilo que eu fui, eu não voltarei a ser tão rápido. De acordo com o cenário econômico nacional, de acordo com o cenário político nacional, de acordo com as instabilidades internas que eu trago, olhando para essas realidades, é impossível. Mas, Senhor, tu sabes. E aí Deus orienta o profeta. Deus, o Deus que sabe, ele orienta o profeta e ele diz assim: profetiza esses ossos. Ossos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: farei entrar em vós o fôlego da vida e vivereis. Porque é Deus quem faz reviver. Um morto não ressuscita pelo seu próprio poder. E talvez você olhe para a sua vida familiar, que nessa quarentena pode estar abalada. Talvez você olhe para o seu estado emocional, que pode estar profundamente desestruturado por causa das dúvidas que pairam a respeito do futuro. E talvez você olhe para a sua vida profissional e você pense: meu Deus, humanamente é impossível. Mas quer saber? Tu sabes. Tu sabes. E o Senhor fala para esse profeta, de nome Ezequiel, profetizar. O que é, então, a profecia? A pregação da palavra. Porque desde o início dos tempos, o Espírito e a palavra trabalham juntos. E o Senhor fala que quando a palavra é anunciada, não estou falando de forma mística, não estou falando de autoajuda, eu estou falando do Evangelho, da palavra que tem poder e que transforma. Quando é palavra anunciada e o Espírito move, Deus começa a trazer vida. E o que acontece na sequência
é que Deus usa esses dois instrumentos, a palavra e o Espírito, para trazer restauração. O que acontece na sequência é que o profeta obedece à orientação do Senhor. E você é chamada para obedecer aquilo que o Senhor te orienta. Mesmo diante do caos, obedeça aquilo que o Senhor te orienta. Porque o profeta começa a falar. E ele ouve um grande ruído, um grande barulho, estalos, os ossos começam a se unir, os nervos começam a crescer, a carne começa a aparecer naqueles ossos, a carne. Então, mais uma vez, o Senhor orienta o profeta e diz a ele: profetiza ao Espírito, ao Filho do Homem, profetiza, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor. O Espírito vem dos quatro cantos, dos quatro ventos, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E o profeta, então, mais uma vez obedece ao Senhor. Proclama a palavra. Clama ao Espírito. E o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, traz vida nos espaços onde havia morte. Ele é o Espírito da ressurreição, é o Espírito do Pentecostes, é o Espírito que move a igreja do Senhor Jesus e que atua hoje na minha e na tua vida e que vivifica a palavra de Deus nos nossos corações. Na sequência vem a explicação disso. E o texto diz: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: nossos ossos secaram e a nossa esperança morreu, fomos totalmente exterminados. Talvez seja esse o teu sentimento. Talvez seja essa a disposição do teu coração ao olhar para a tua realidade atual. Desesperança talvez te defina. Mas o que acontece com pessoas que se sentem secas como esses ossos? O verso 12 nos diz, fala assim: portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eu abrirei as vossas sepulturas, eu vos farei sair das sepulturas e vos trarei de volta a terra de Israel, a povo meu. Então o povo que estava exilado, eles não estavam em quarentena, eles foram levados para o exílio, muitos como escravos, para uma terra diferente, comendo uma comida diferente, ouvindo um idioma diferente, muitos separados de suas famílias. Esse era o cenário. Um Deus que muda uma situação dessas, é um Deus que pode mudar a sua. É um Deus que pode transformar a sua realidade. E o teu desafio nessa manhã é crer nesse Deus. E o Senhor diz que Ele traria de volta para a terra deles. Seria uma restauração não parcial, mas completa. E o verso 13 diz: e quando eu vos abrir as sepulturas e vos fizer sair, sabereis que eu sou o Senhor, ó povo meu. Eles veriam a ação milagrosa de Deus e saberiam que quem agiu com poder é o Deus que tem todo o poder. Verso 14 diz: eu porei em vós o meu espírito e vivereis. Era o que faltava. Vida em sua plenitude. E o texto diz: e vos porei na vossa terra e sabereis que eu, o Senhor,
disse e cumpri isso. Ele traz vida aonde havia morte. Então, com base nessa palavra, eu posso dizer que o nosso Deus tem poder e deseja restaurar o seu povo. Desde os tempos mais longínquos ele tem feito isso. Eu posso te afirmar que Deus pode te orientar pela palavra dele. E você pode começar a anunciar essa palavra. E o Espírito vai trazer vida a essa palavra. E ele vai trazer vida em você e através de você. E vai começar a mudar a sua realidade. E eu posso dizer que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é o Espírito vivificador que pode restaurar a sua realidade. E eu quero deixar para você, nessa manhã, a certeza de que a morte de Cristo na cruz não foi em vão para com você. Ele morreu anulando os seus pecados. Ele te restaura e te salva porque ele te ama. Você não faz nada para que isso aconteça. É tudo pelos méritos de Cristo. E talvez você pense: como farei para ser restaurado? Para experimentar essa verdade anunciada nessa manhã, na minha vida, na minha história, na minha família, no meu negócio. Apenas creia que Jesus é suficientemente poderoso para mudar a sua realidade. Há pessoas que estão nos ouvindo nessa manhã, que se sentirão profundamente tocadas no momento em que nós começarmos a orar. Há pessoas que estão nos ouvindo nessa manhã, que serão impactadas e que têm a convicção de que Deus está falando com o coração delas. Corações que precisam de restauração. Corações que precisam de vida nova. Que olham para a vida que estão tendo e falam: Senhor, muda porque eu não aguento mais. Transforma porque eu não estou dando conta. Altera essa realidade. E é possível que você já tenha feito tanta coisa para mudar a sua situação e nada deu certo. Te desafio nessa manhã a tentar do jeito de Deus, a maneira de Deus, obedecendo a palavra, anunciando a palavra e esperando a ação do Espírito que a tudo e a todos restaura. Eu quero primeiro fazer uma oração pensando nessa palavra que foi pregada e no teu coração. Em seguida, nós teremos um momento de intercessão, de clamor por aqueles e aquelas que estão conosco, que enviaram as suas mensagens, que pediram oração pelo seu trabalho, por saúde, por família. Ore comigo nesse momento. Deus Todo-Poderoso, nós nos rendemos a Ti porque confiamos em Ti, porque nada foge do controle soberano do Senhor. E nessa manhã, eu peço que o Senhor esteja libertando homens e mulheres que ouviram essa palavra de seus cativeiros. Sejam cativeiros emocionais, cativeiros espirituais, cativeiros profissionais, cativeiros familiares. Deus, pessoas que estão se sentindo vazias, pessoas que estão se sentindo
apáticas com aquilo que antes trazia alegria e satisfação para a vida. Pessoas que olham para o mundo e enxergam tudo cinza. Pessoas que perderam as esperanças e que precisam de uma restauração que só o Senhor pode produzir. Eu peço por elas nessa manhã, que o teu Espírito, que a todos nós trouxe vida, esteja visitando cada um e cada uma nos seus lares, aonde eles estiverem, e que algo poderoso da parte do Senhor aconteça nesses corações. Porque o Senhor é Deus, acima dos céus e acima de nós. O Senhor é Deus, e nada foge do seu controle. Por isso, nós te pedimos nesse momento, toca com poder, mediante a sua palavra, e que o teu Espírito traga vida, em nome de Jesus.